Oi pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema que tá dando o que falar, que é sobre a separação da Virgínia e do Zé Felipe. Não quero saber e também não sei, né, por que que eles terminaram. Na real, ninguém sabe, mesmo que existem fofocas e especulações, isso não nos interessa. O que nos interessa é como uma separação, seja de um famoso ou não, pode nos ensinar sobre relacionamento, sobre a forma como nós estamos lidando com o nosso casamento. E é isso que nós vamos refletir aqui hoje. Além de reflexões, também vou trazer dados importantes sobre o divórcio, sobre o casamento, que muita gente ignora. Isso faz com que os casamentos vão acabando, vão ficando cada vez pior. Então fica aqui até o final do vídeo para você refletir e aprender dados que podem salvar o seu casamento. E a primeira lição que nós podemos tirar de um divórcio é que um casamento não acaba do dia para a noite. Geralmente, a pessoa que chega e pede o divórcio, ela já está pensando naquilo há muito tempo. A diferença é que quando você tem um problema e você chega na pessoa, você fala, você consegue resolver esse problema, o problema pode ser resolvido. Se vocês não conseguem resolver sozinhos, busque ajuda profissional. Agora, quando você vai guardando as coisas, vai só matutando dentro da sua cabeça, o problema fica cada vez maior. Você fica angustiado com aquilo, vai guardando e começa a pensar no divórcio e chega, não, vamos separar. Não estou falando que isso foi o caso deles, eu não sei realmente, mas só estou te dizendo que um divórcio nunca acontece da noite para o dia. Isso é fato. Então, a pessoa que pediu o divórcio, ela não dorme bem um dia e acorda, vou separar. Não. Acontece algo, aconteceu algo e há muito tempo. E você tem que ficar de olho nisso dentro do seu relacionamento e fazer um exame mesmo, um autoconhecimento. Será que tem algo no seu casamento que você está deixando passar? Que você está ignorando? Deixando, tá insatisfeito, mas tá deixando para lá, não tá falando, isso uma hora pode fazer com que você fique ainda mais insatisfeito e realmente exploda uma hora, queira separar ou vir uma crise muito grande. Então, problemas precisam ser falados, porque é começando a falar que eles podem ser resolvidos. Uma outra lição importante é que casamento precisa de manutenção diária. Pensa numa planta. Se você não cuidar da planta, o que vai acontecer? Se você não jogar água, não belar a terra, os nutrientes, etc. Não tem planta que gosta do sol, outras não. Enfim, se você não cuidar da planta, o que vai acontecer? A planta vai morrer. O casamento, ele é da mesma forma. Se você não cuidar do casamento, ele vai morrer. Ele simplesmente vai deixar de existir. Porque vocês vão ficando afastados, vocês vão ficando sem conexão. E da mesma forma que você se dedica lá no seu trabalho, que você dá o seu melhor para bater suas metas, que você quer às vezes empreender, ou qualquer profissão que seja, eu tenho certeza que você sempre tem que dar o seu melhor. Se alguém te chama para conversar no trabalho sobre algum assunto X, né, lá do trabalho, de uma meta, você vai. E por que que às vezes você não para conversar sobre o relacionamento? Perguntar o seu cônjuge como que ele está se sentindo, como que está sendo o relacionamento para ele, o que que ele acha que pode melhorar, o que que você mesmo acha que pode melhorar. Então, relacionamento precisa de manutenção. Eu preciso ter conversas de feedback diário. Olha, como você está se sentindo? Como está sendo isso para você? Você precisa ter conversas que vão levar a mudanças práticas. E as mudanças não acontecem do dia para a noite. Por isso que eu tenho que conversar para ir pontuando, né? O que que já melhorou, o que que ainda falta, o que que nós podemos fazer. Eu acho que antes nós éramos mais carinhosos. Antes tínhamos mais tempo. Então, o que que nós vamos fazer agora para ter esse cuidado, para melhorar esses pontos que precisam ser melhorados? Então, o relacionamento ele não pode ficar sem manutenção. Então, se atente a isso. Faça manutenções dentro dos relacionamentos. Se dedique, porque se você deixar a vida me levar, a rotina vai engolir vocês. Vocês vão perder a conexão, vai perder o sentimento e não vai ter mais graça no relacionamento. O ponto 3 que nós precisamos aprender com essa separação é que casamento é muito sério. Casamento não é brincadeira. E hoje, realmente, nós estamos numa geração onde, vou separar, né? Tô infeliz de separar. Onde você não pode ser frustrado, aonde você não pode estar triste nenhum dia, aonde você está buscando felicidade plena, felicidade todos os dias. E acontece que a felicidade, ela não é um bem-estar 100% todos os dias a todo momento. Ela não é um ponto de chegada, né? Eu não vou chegar num lugar, vou ser plenamente feliz, aonde eu não vou ter nenhum problema. Dentro do casamento vai sim ter problemas. Casamento exige muita seriedade, muita maturidade, porque você vai passar por coisas que você vai ter que sim sentar e enfrentar. Momentos onde você vai estar triste, você pode estar ansioso, você pode estar mal,
mas que existe solução para aquilo, a partir do momento que você fala, a partir do momento que você busca resolver aquilo. Então, nós precisamos estar atentos a isso. O que que essa geração, o que que a sociedade está fazendo com o conceito de casamento? Como se realmente fosse um contrato, algo tão simples que eu vou ali, rasgo um papel, pronto e acabou. Mas não é assim, um divórcio ele é muito difícil, ele é muito doloroso. Quando tem filhos envolvidos, mesmo que seja pacificamente, mesmo que seja uma separação tranquila, não deixa de ser traumatizante para as crianças, não deixa de modificar toda a estrutura familiar ali. Então, é algo muito ruim o divórcio, não é algo leve, não é algo de boa, não é algo bom e não é algo que deve ser aplaudido, também não é algo que deve ser tá ali na lista da prioridade, né? Qualquer coisa separo, qualquer coisa separo, né? Não gostei, vou separar, ou qualquer coisinha, ao invés de procurar resolver os problemas, eu vou lá e fujo do problema, eu vou lá e separo. Então, esse é um ponto importante, levar o casamento a sério e ver que o divórcio ele não é mil maravilhas, ele não é algo leve, tranquilo, como às vezes as celebridades mostram que é. Então, nós precisamos atentar isso ao conceito da seriedade e da importância do casamento para a sociedade. No Brasil, o número de divórcios em 2023, segundo o IBGE, cresceu cerca de 16%. 16%, gente, é muita coisa. Considerando que é um divórcio, uma coisa tão séria e importante, 16% é muita coisa, isso é muito sério. Em média, os casamentos duram cerca de 7 a 8 anos, que é justamente o que? Aquela fase que o pessoal tá mais apaixonado, tem mais paciência, e aí realmente existe um momento no casamento onde pode acontecer situações difíceis, momentos delicados, aonde as pessoas chutam balde, né, e desistem ao invés de enfrentar os problemas juntos. E muitos divórcios, eles acontecem por coisas que podem ser prevenidas. Então, esse que é o ponto. Não estou aqui para te falar que você tá apanhando, você tem que ficar no casamento, ou você tá sofrendo uma agressão psicológica. Não, não estou falando isso, mas eu estou querendo dizer que desses 16% desse aumento do número de divórcios, muitos poderiam ser prevenidos, porque a maior causa de divórcios é falta de comunicação, é problemas financeiros, problemas de infidelidade. São tudo causas, motivos que podem ser prevenidos e podem ser resolvidos. E aí traz a importância para você sempre refletir: será que eu, né, dentro do meu relacionamento, eu estou buscando ser uma pessoa melhor? Quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma dificuldade, eu estou buscando ajuda, eu estou querendo falar, eu estou querendo resolver isso. Você precisa fazer esse filtro, olhar para o seu casamento hoje e ver o que, que tem aqui dentro que eu estou insatisfeito, mas às vezes eu não estou falando, eu não estou resolvendo. Então, eu preciso começar a resolver os meus problemas. E o divórcio, ele traz sim impacto emocional, ele traz sentimento de fracasso, de culpa. Então, não adianta, né, passar como se fosse uma coisa tranquila, leve, porque não é. O divórcio, ele mexe sim com a parte emocional. Ele traz sim muitas consequências para as emoções. Ele também traz impacto para os filhos, mesmo que seja um divórcio de boa, mas traz insegurança, medo, pode trazer a sensação de culpa também, inclusive para as crianças, a sensação às vezes de não ser amado. Então tem consequência inclusive para os filhos. O casamento, ele é um vínculo que ele merece ser protegido. Então não posso ter o divórcio como a primeira opção na minha cabeça. Qualquer coisa eu vou separar. Eu preciso lutar, eu preciso cuidar, eu preciso proteger, eu preciso buscar ajuda. Não pode ser uma primeira opção, qualquer coisa eu vou separar. Tem que ser algo que eu levo a sério, porque de fato é muito sério. E, inclusive, falando, né, sobre mais um dado aqui, nós não temos nenhuma pesquisa que comprova que depois, em média, de 5 anos, os casais eles estão mais felizes depois do divórcio. Pelo contrário, pesquisas já nos mostram, né? Não foi feito no Brasil, foi feito nos Estados Unidos essa pesquisa, mas nos mostram que os casais que separam, né, depois de 5 anos, mais ou menos, do divórcio, eles não estão mais felizes do que quando estavam casados. Ou seja, às vezes eu só estou trocando o endereço do meu problema, ao invés de resolver o meu problema. Então, não quer dizer que eu preciso viver essa questão de buscar a felicidade, né? Viver buscando a felicidade plena, isso não existe. Qualquer circunstância, qualquer relacionamento vai existir sim dificuldades e problemas. Agora, muito importante, como você vai cuidar do seu relacionamento? Comunicação assertiva, isso é importante. Se você não sabe se comunicar, se você vai conversar um problema e ele vira briga aí dentro da sua casa, ou se você nem sabe como falar, já fala gritando, ou às vezes não fala, é sinal que você tem que melhorar a sua comunicação. Momentos de qualidade, mesmo na rotina, não importa se você não tem filho, um filho ou 10 filhos. O casal precisa de ter tempo de qualidade, somente o casal. Vocês precisam dar um jeito nisso, não importa se
vai colocar a criança para dormir mais cedo, se vai ser no final de semana, não importa. Um casal, independentemente de ter filhos ou não, precisa ter um momento de conexão apenas do casal. Se você não tem esse hábito, comece a ter, separe um dia para ser o dia de vocês, a noite para ser a noite de vocês, mas construa tempo de qualidade. O carinho, a intimidade, né, da conexão emocionalmente e sexualmente não pode ser deixada. Então, é muito normal que às vezes você acostuma com a presença da pessoa e vai diminuindo o carinho, pode diminuir a frequência sexual, mas você precisa estar atento a isso, porque o carinho, seja o carinho emocional mesmo, sem nenhuma intenção, e o carinho sexual, ele gera vínculo, ele gera hormônios de prazer, ele gera carinho, ele gera paciência um com o outro por causa dos hormônios que são liberados. Então, eu preciso ser carinhosa, carinhoso dentro do meu relacionamento. Precisamos cultivar a intimidade emocional e a intimidade sexual. Porque o casamento sem intimidade emocional e sem intimidade sexual não é casamento. É duas pessoas que moram juntas, mas casamento não é. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe com alguém. Um beijo e até a semana que vem.